Gente, nós vamos começar a nossa palestra falando primeiro num processo de oração, tá? E eu vou convidar vocês a orarmos juntos, tá? Podemos? Então vamos lá, vamos orar juntos. Fechando os olhos, entrando em conexão com o teu eu superior, o Pai Celestial. Relaxa o corpo. O teu corpo é teu templo, e esse templo deve ser bem cuidado. Repare como ele está agora. Relaxe ombros, relaxe as pernas, relaxe braços, pernas. Relaxe a pálpebra. Isso. Relaxe a língua também. E agora, nesse instante, vamos começar a conversar com Deus. Pai amado, todas as nossas formas de ação nos culminaram a chegar até aqui. A Tua presença nos é ímpar. Somos ainda incautos em várias situações da nossa existência. Mas contigo, nós podemos ir além e podemos mais. Pedimos que o Senhor nos ampare e nos proteja nesse momento no qual nós estamos, aguardando a Tua presença em nosso coração, em nossa vida. Cada etapa por nós vencida é uma etapa também que, graças a Ti, Senhor, nós conseguimos. Eu nunca estou só, porque contigo me amparo e contigo eu posso conseguir olhar para mim e me amar cada vez mais. Espero que o Senhor, nesse momento desta palestra, me alerte para tudo aquilo que eu necessito e que eu preciso. Que eu possa servir a Ti, servir os meus ouvidos, a minha inteligência, o meu pensamento, voltado para este amor divino. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Muito bem, meus irmãos, obrigado por poderem participar desse momento da palestra. Quando a gente fala aqui no Ramatiz, é uma fala para várias almas, porque aqui o Ramatiz ele é universalista. Nós não falamos apenas para quem é espírita, não. Nós falamos para todos aqueles que querem escutar, os que estão prontos e os que também não estão, porque nós também não estávamos prontos até agora. E quando a gente está na disposição de vir e estar aqui na presença do Criador e na presença de Ramatiz, nós nos abrimos também para aquilo que precisamos, aquilo que nossa alma, nosso intento maior necessita. Estou até falando mais bonito hoje, então nós vamos falar de uma palavra aqui, olha, que sinceramente eu não escutei falar antes, né? Mas eu achei bacana, achei muito interessante, porque qual é o aspecto da nossa dor? Como a nossa dor, ela aparece para a gente, como a nossa dor, ela se conecta conosco também. E agora, nós vamos trazer aqui para vocês um pouco sobre isso, sobre essa palavra, contristação. Contristação. Vamos começar aqui? O que seria isso? É quando a dor acorda a alma. Porque, segundo Deus, de vítima a protagonista espiritual, é quando a gente aprende a lidar com aquilo que no qual nós encaramos como se fôssemos a eterna vítima.
É lógico que somos vítima de várias situações na nossa existência. Somos. Mas também somos algozes, como assim ensina a doutrina espírita. Nós não somos apenas os santos que aqui apareceram de repente, né? E aí nós, não entendendo o porquê esse sofrimento todo, porque eu carrego tanta dor, tanto abandono, tanta rejeição, tanto medo de agir, porque eu ainda não vejo e não consigo acordar a minha alma. Bom, em cada aspecto da nossa existência, devemos observar o papel da vítima e o papel do protagonista. Porque nós, nesse momento, já não somos nem vítima e nem algoz. Não somos mais. A evolução planetária e a evolução nossa não nos permite mais sermos nem vítima e nem algoz, mas construtores da nossa própria existência. A partir daqui, a responsabilidade aumenta, ela se amplifica, porque já não cabe mais a nós ficarmos naquela mesmice, achando que a culpa sempre é do outro, e nunca olhar para o outro e olhar para nós mesmos e identificar aonde está a culpa. Mas nós aqui agora faremos um exercício de não procurarmos culpados. Chega disso. Chega da gente parar de procurar culpa aqui, culpa ali, a culpa acolá. Não, para com isso. Nós vamos agora procurar o quê? Respostas. Porque o mais difícil é a gente saber perguntar. Porque todo mundo tem uma resposta pronta para tudo. Todo mundo. Se você vai em uma religião, eles vão dizer para você, é porque você não está orando na tua casa. E se você vai numa determinada doutrina ou religião ou seita, eles vão dizer para você, é porque está tendo ali espíritos obsessores te perseguindo. Bom, até aí, tudo parece verdade. Mas até que ponto eu terei que aceitar isso ainda em mim? Até que ponto isso ainda vai mexer comigo? Porque o objetivo nosso é amar. Esse é o nosso objetivo, simplesmente amar. Mas o amor, ele tem várias características, e ele não se sustenta apenas no meu dizer. Se eu apenas dizer assim, eu amo, isso é verdade ou é mentira? Porque logo vai vir o questionamento. Será que ele está falando a verdade ou está falando a mentira? Esse amor é verdadeiro ou que amor é esse que ele está colocando ali? Então as vertentes de amor e a sagacidade humana também não vão permitir que nós possamos amar com fidelidade àquilo que a gente acredita. E por isso, será que acreditamos em nós? Será que nós confiamos em nós? Muitas vezes, a palavra grande que iria aparecer aqui seria não. Não. Não acreditamos em nós. Não confiamos na gente. Aí o que a gente faz? Eu vou confiar em algo que seja maior do que eu. Alguém que superou a própria dor, a sua expectativa, aquilo, então eu vou amar meu pai, vou amar minha mãe, e é justo que a gente ame eles, é justo, não tem nada errado amar o nosso pai, amar a nossa mãe, mas até que ponto isso é o meu lugar de vítima ou o meu lugar de protagonista na minha vida? Até que ponto eu sou quem eu devo ser? E aí, o convite é esse, que depois da linha, a gente tem que procurar seguir o caminho. Mas qual caminho você está seguindo? Qual caminho eu estou seguindo? E o que é esse caminho que eu estou vendo na minha frente? Vai dar aonde isso? Não é melhor a gente pegar um atalho, uma outra forma de agir? Muitas vezes, não. Mas sermos audaciosos, sermos pessoas que vão buscar
enfrentar a si mesmos, ao olharmos no espelho, é isso que nós deveremos realizar. Isso a gente deve fazer. Enfrentar a mim mesmo. Eu não preciso do outro para esse embate, esse enfrentamento. Mas eu posso enfrentar a mim. Porque às vezes, se eu enfrentar o outro, eu vou entrar no julgamento. Mas enfrentar a mim, eu também não estarei me julgando? Mas é você com você mesmo. É você com você mesmo. E você colocar na mente, colocar no coração aquilo que deve ser trabalhado. E não apenas palavras vãs que logo vão ser esquecidas. Então aqui, qual é a provocação? E se a dor que você odeia for justamente a resposta da prece que você fez, pedindo para mudar de vida? Essa aqui é uma provocação. Porque muitas vezes nós pedimos, eu quero mudar de vida, eu quero mudar de vida, eu quero mudar de vida. Tá bom, então, ok, vamos fazer você mudar. Só que toda mudança ela requer uma dor. Porque toda mudança requer perda. A perda é necessária. Ah, mas eu não queria perder nada. Eu gosto tanto de ficar com isso aqui, com aquilo, com essa pessoa, com o meu trabalho. Mas você não quer evoluir? Ah, quero, mas até que ponto, então, a gente está conectado com essa relação e essa situação de nos provocarmos realmente? Porque a vida chega e vai te dar uma rasteira. Ah, você não quer? Ótimo, você não quer seguir essa linha? Quero. Então, você vai ter que entender que o que ficou da linha para trás acabou. Pega isso como experiência, uma coisa bacana, que foi importante, mas da linha para frente é o desconhecido. Você não conhece, você não sabe o que é isso. Mas você vai ter que enfrentar os seus próprios demônios internos. Esses demônios internos são os que nos provocam o tempo todo. E é importante olharmos para eles. Para Paulo, e eu vou citar aqui Paulo, colocando essa frase dele, tá? Paulo e a dor que vale a pena. A dor que vale a pena. Isso aqui é difícil, tá? Entender. Porque quem sente dor não quer entender que a dor vale a pena. É muito complexo isso. Como é que eu vou aceitar uma dor? Está doendo. Me dê um remédio para sarar isso. E aí, o que Paulo diz? Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Em outras palavras, ele diz assim, ainda bem que doeu, porque senão vocês não teriam acordado. Não é verdade? Ainda bem que doeu. Porque a gente não acorda de imediato. Nós somos ainda seres que preferimos ficar naquele lugar de conquista, nós ficamos nele ad eterno. Quer ver um exemplo? Uma vez eu estava lendo, na verdade, um artigo, e a pessoa estava falando dos diretores de cinema. Todo mundo aqui, pelo menos a maioria, conhece Steven Spielberg, né? Um grande diretor de cinema, fez o primeiro Jurassic Park e fez vários outros filmes, né? Todo mundo aqui também conhece Francis Ford Coppola, né? Que também fez O Poderoso Chefão e por aí vai. O que esses diretores têm em comum? Eles, no começo, eles fizeram algo inovador. Ninguém nunca fez o que eles fizeram. Spielberg, quando ele traz o processo da emoção para o cinema, aquilo ali foi algo fantástico. Porque ele nos fez chorar várias vezes nos filmes dele. Até o James Cameron também, né, que fez Avatar, o 1 e o 2, e agora vai vir o 3, né? Mas o que os torna iguais? O que torna todos eles iguais? Eles ficaram presos na própria situação que eles criaram. Eles não inovaram, eles não desenvolveram outra coisa além daquilo. Não conseguiram.
E isso é o que acontece conosco. Depois que a gente começa a criar uma ideia, né? Uma ideia. Isso aqui está dando certo. É aquela história, time que está ganhando não se mexe, né? E se alguém machucar ali, o outro substituir, como é que vai ser? Não pode. Mesmo doente, esse cara tem que entrar no time. Porque eu não sei como é que vai ser. A mesma coisa é conosco. O nosso padrão vibratório, o nosso padrão de pensamento, ele vai entrando numa faixa e dali ele não consegue sair. Entendeu isso? Então a gente conquista, a gente está aqui nessa faixa vibratória mais baixa, um pouco mais densa. Logo então a gente entende um pouco mais sobre Jesus, sobre espiritualidade, sobre Kardec, sobre Chico Xavier, etc., Ramatiz. Elevamos um pouquinho a nossa faixa vibratória. Mas a gente não sai disso daqui. Então eu não posso escutar outra coisa. Budismo, não posso. Islamismo, não posso. Não posso escutar mais nada. Por quê? Porque eu já estou arraigado nessa faixa vibratória. E isso impede que eu possa evoluir. Ou seja, desenvolver o pensamento. Lembrando que nós, como humanidade, sempre teremos que evoluir. Mas eu só penso bobagem, eu só penso besteira. Então sai dessa faixa vibratória da bobagem, da besteira, e vamos evoluir, meu querido. É o que está faltando. Mas eu não dou conta. Nem eu. Ou você acha que nós aqui, quem está aqui dando palestra, também é o melhor? Não é. Nós não somos melhores aqui do que ninguém. Ninguém. Não existe isso. Mas o pouco que eu sei, eu tento compartilhar. É isso que eu estou procurando fazer. E o que eu falo aqui, eu faço. Porque eu não fico também na ilusão de que, eu vou falar uma coisa que eu nunca fiz. Não resolve. Porque não soa verdadeiro. Nós temos um movimento interno, não são todos que desenvolveram, mas todos têm, tá? Um detector de mentira ambulante. Todo mundo aqui tem. Sabia disso? Todo mundo aqui tem um detector de mentira ambulante. Você sabe que aquilo é uma mentira, aquela pessoa não está falando a verdade. Mas nós adoramos o quê? A mentira. Como a gente ama a mentira. Duas coisas que o ser humano adora: mentira e julgamento. A gente ama isso. E a mentira, tá? Vamos incluir ali um adendo, fofoca, tá? Isso também faz parte do esquema, tá? É terrível, porque isso nos consome tanta energia, tanta capacidade laborativa, tanta capacidade mental, que a gente não está dando conta mais do nosso corpo. O nosso corpo não dá conta da gente também. Ele já olha para a gente e fala: esse daí vai dar ruim, hein? Vai dar ruim. E agora? Por quê? Porque a gente come mal, veste mal, pensa mal, avalia mal, julga o tempo todo, mente o tempo todo, não fala a verdade. E é por isso que eu estou falando, cada um aqui tem um detector de mentira ambulante. Mas, o que está acontecendo com ele? A antena está quebrada? Está sem antena? Está faltando. E aí cabe a nós, então, limparmos essa antena, atualizarmos o nosso software, né? Outra palavra bonita, né? Mas que é antiga também. O nosso software mental, ele tem que ser atualizado. E não vamos nem utilizar software não, porque isso já é coisa do passado. Vamos usar agora um app, muito mais fácil, né? Aí depende do iOS ou Android, né? Que não sei como é que está o de vocês aí no nível mental, mas está certo, está tudo certo. A questão, gente, agora é como nós vamos fazer daqui para frente. Porque o daqui para trás, como ilustrou, deixa eu ver se esse negócio aqui vai contra eu hoje. Olha, agora está de sacanagem comigo. Tá bom, bonito. O que acontece? Naquela linha para trás, não tem como mais a gente pegar e falar o seguinte: daqui para trás, eu já sei tudo. Primeiro, mentira, nós não sabemos tudo não. Está mentindo já, não sabe tudo. E daqui para frente, é o desconhecido. Não, eu tenho medo do desconhecido, eu não vou para frente não.
Aí você vai fazer o quê? Você vai ficar aqui no meio do caminho, sem saber o que tem lá e achando que sabe tudo para trás? Gente, nossos pais, nossas mães, nossos avós, nossos tios, todos esses amados ou não por nós, não vamos mentir, amados ou não, todos eles já passaram pelo processo. E hoje você está aqui graças a eles. É isso que a gente tem que analisar. Graças a eles. Mas eu não gosto daquele meu avô, ele foi ruim comigo. Eu não gosto da minha mãe, porque minha mãe ela só me batia. Está tudo bem. Não está tudo bem, me machucou muito. Sim, mas é o que tem para hoje. Esse é o teu momento. E o que nos cabe agora? Nos cabe renovar em nós a nossa própria questão. E por isso a fé é complexa. Por isso a fé é complexa. Porque não tem nada que venha fácil. Porque a dor, ela vem e acha um lugar em nós. Bom, continuando aqui, agora você funcionou, né? A verdade incômoda. Gente, falar a verdade é algo que nos incomoda o tempo todo. Eu adoro a verdade. Mentira, não gosta não. Gosta não. Ainda mais quando a verdade é sobre você. Se a verdade é sobre você ou sobre eu, aí nós não gostamos não. Dói, machuca. Por quê? Porque nós não sabemos lidar com a verdade. Mas ela é necessário vir. Nós amamos consolo, mas fugimos de correção. Então, se alguém, nesse momento de Natal, que estamos nos aproximando, olha que maravilha, nós vamos agora nos reunir e vamos falar agora somente a verdade o tempo todo no Natal. Não vai ficar ninguém na ceia. Vai todo mundo fugir. Não fica ninguém na ceia. Uai, mas vai ficar? Não vai. Por quê? Vai falar a verdade agora. Não, pelo amor de Deus. O fulano que era casado com Beltrano, que agora separou e tal, e aquela coiseira toda. Meu Deus, como é que vai ser isso na nossa vida? Gente, todo mundo pede, Deus, cuida de mim, mas quase ninguém fala. Se eu estiver errado, me mostra. Ó, pausa aqui, ó, 3 reticências, que é para respirar, viu? Depois que fala isso aqui, ó, se eu estiver errado, me mostra. Bora, gente, respira. Bora, respira. E aí termina, mesmo que doa. Mesmo que doa. Porque é isso. É isso. Essa daqui é a parte mais difícil para nós. Entender isso, nós entendemos, porque aqui ninguém está no primáriozinho, não. Tem nenhuma criança aqui, a não ser algumas ali. Obrigado às crianças por estarem aqui. Mas a maioria de nós somos criancinhas, não. E mesmo as crianças que aqui estão já são espíritos envelhecidos. Não é verdade? Então, o que cabe a nós? Aí é olharmos, analisarmos. A contristação, segundo Deus, é justamente essa parte do pedido que a gente não assume em voz alta. Porque dói, porque machuca, porque nos convida a mudar. E o convite à mudança é dolorosa. Sempre será? Sim. Queria mentir aqui, mas como vocês têm o detector de mentira, e eu ainda ativei eles agora, né? Aí não vai dar certo eu mentir. Então, sim. Infelizmente, sim. E a pergunta, você quer mesmo mudar, respirar de novo, né? Ou só quer sofrer menos? É igual a gente fala, né? Aceita que dói menos, né? É tipo isso aí. Aceita que dói menos. E não é fácil a gente entender isso, tá, gente? Não é fácil. Vamos continuar um pouquinho? Tem alguma dúvida até aqui? Pergunta, dúvida? Então vamos embora, continuar, hein? Depois vocês vão ficar aí querendo saber, vai dormir, vai sonhar com essa palavra e depois vai ficar doido aí, né? Então tá, continuando.
Contristação não é drama, é choque de consciência. Então, gente, não é um papel, não é para a gente aqui assumir um papel de vítima, tá? Não é ser a vítima do universo. Não é para isso. É também para a gente olhar que é o momento em que a alma, ela percebe, do jeito que estou vivendo, estou me traindo. A traição, ela não é apenas de uma pessoa para outra. A pior traição é a nossa mesma. Quando nos traímos daquilo que deveria ser o nosso princípio básico. É quando a gente foge daquilo que papai e mamãe nos estabeleceu como princípio, ou também quando nós entendemos que precisamos melhorar, precisamos ir além. Mas será que eu não estarei traindo meu pai e minha mãe? Por isso, pedir sempre licença para o teu pai e tua mãe. Olha para eles, olha para o teu pai, olha para a tua mãe. E olhando para eles, você vai entender qual é o teu papel aqui, qual é o teu lugar aqui. Como é que você se encara? Porque você é resultado deles, de trabalho, de luta, de esforço, de suor, de dedicação, de um ou de outro ou de ambos. E às vezes de nenhum deles. Às vezes nós somos criados pelos nossos avós, por um tio, por uma tia. Fomos entregues para alguém. Olha a dor que aparece aí na nossa alma, na nossa essência. Então nós devemos falar disso também, porque a dor humana, a dor ela é humana. Então ela deixa de ser sofrimento e vira o quê? Um sinal vermelho na estrada. Para. A dor é um sinal de pare. Para, respira. Olha o que você está fazendo. Olha como é que está a tua vida. Presta atenção no que você está fazendo. Não é fácil a gente ser quem a gente é. Ah, eu sou uma pessoa maravilhosa. Será? Para quem? Para você? Para o outro? Porque nós precisamos encarar algumas realidades. Tá? E é isso que Emmanuel nos convida. E qual é a nossa provocação nesse slide? Quantos sinais vermelhos você já furou na sua vida? Não é para responder os da carne, tá? Os de verdade, tá bom? Só o sinal vermelho, entendeu? Daqui, tá? Quantas vezes você mentiu para você mesmo e para os outros? Não precisa responder também, tá tudo bem, tá? Ninguém aqui vai julgar vocês. Nós não estamos aqui para isso. A gente está aqui para analisar juntos, porque isso daqui não é um jogo. Isso aqui é a nossa vida, não é jogo. E se a gente for encarar apenas como um jogo, quando é que a gente vai parar de jogar esse jogo? Ou, pelo menos, entender o jogo de outra forma? Né? Vamos lá, então, para o próximo slide, que agora ele teimou de novo comigo. Nossa, é só chegar aqui, né? Tá bom. Brigar com ele, não. A dor que adoece versus a dor que liberta. A dor adoece? Sim. E a dor liberta? Sim também. Faz as duas coisas. E aí, a contristação comum faz você reclamar, culpar, repetir o próprio problema, a própria dor. Como é incrível quem é masoquista. O masoquista, ele gosta da dor. Ele convive com a dor. A dor para ele é o bálsamo. E a maioria de nós tem um processo, ou se não é tão grave, mas é um pouco menos, mas nós todos temos alguns processos masoquistas em nós. De uma dor que a gente não para de cutucar. Por exemplo, você tem uma ferida aqui, aí você pega e você vai tirando a casquinha. Criou casquinha, você pega e arranca. Ai, não, é tão bom tirar a casquinha. Mas o corpo está dizendo, para de tirar essa casquinha, seu danado. Está vendo que eu estou tentando arrumar a bagunça que você fez? O corpo está tentando reagir. Só que o que a gente faz? Vai lá e tira a casquinha. Não, deixa. Ele vai construir de novo. Nós somos seres complexos. Não tem nada fácil em nós, não.
Mas aí, a contristação segundo Deus faz você pegar aqui agora e assumir, aprender, reposicionar a sua vida. Isso aí é fácil? Assumir essa contristação segundo Deus? Não, não é não, mas a gente tem que encarar isso, juntos. Porque, gente, sozinho, o que a gente já aprendeu? A gente vai ser muito mais egoísta, muito mais egóico, muito mais arrogante. Por isso que se a gente trata isso de uma maneira coletiva, com pessoas que você gosta, que você confia, que você acredita, é muito melhor. Uma pessoa que você pega e pode confiar a ela algo que seja seu. Por isso, talvez, um processo terapêutico auxilia muito. Sim, auxilia. Vir para uma coletividade como essa nossa, numa comunidade, em outras comunidades ou também espaços terapêuticos, porque nós precisamos disso, olharmos para o que estamos assumindo na nossa vida e o que estamos aprendendo também. E qual é a pergunta ou a provocação? A sua dor te deixa mais lúcido ou só mais reclamão? Se fosse eu para responder isso, não posso mentir para vocês, né? Então, falarei a verdade, né? Mais reclamão. Eu sou mais reclamão. Não preciso mentir. Eu tenho que encarar quem eu sou. Porque eu reclamo. Eu acho ruim. Mas a dor, ela poderia me deixar aqui um pouco mais lúcido. Mas às vezes, eu não estou aceitando isso. Eu estou criando uma barreira para eu não deixar a lucidez vir para mim. E eu aceitar, e eu entender essa dor. Por isso, se eu ficar só na reclamação, eu não vou alcançar resultado nenhum. Nada, zero. E então, cortar dói, não cortar, mata. E o que Emmanuel diz? Emmanuel fala que ele compara a dor à poda de um pomar. É necessário podarmos, tá? Porque se a gente não poda, olha lá, o agricultor, se ele não faz isso, a árvore não frutifica. Você já ouviu falar que no pessegueiro nós devemos bater na árvore do pessegueiro? Vocês sabiam disso? É importante bater na árvore. Você vai pegar uma vara, uma vareta, uma vara, e bater na árvore. Várias vezes. Para quê? Para que estimule o pessegueiro a produzir mais pêssegos. Como é interessante como a natureza lida com as coisas. Mas como é que a gente aprendeu isso? Testando, experimentando. Por isso, gente, que nós devemos, sim, experimentar. Se você está nessa faixa vibratória agora, tá? Na tua matrix pessoal, saia dela agora. Por quê? Porque a partir de agora, essa faixa vibratória que você se encontra, tá? Cada um de nós se encontra em uma, tá? Com respeito a cada um, por favor. Mas encontramos numa faixa vibratória e essa faixa ainda necessita de que nós demos um salto, ou seja, um nível de evolução para uma outra faixa vibratória. E para podermos realizar isso, só tem uma maneira, que é podarmos, cortarmos, limparmos. Sim, é necessário fazermos isso agora. Não é para... Não, daqui um ano eu vou conquistar alguma coisa, ou daqui 6 meses eu vou deixa eu terminar minha faculdade, ou meu curso, ou eu fazer isso ou aquilo, que aí eu vou conquistar isso, aí eu vou fazer isso. Não é o agora. Mas o chamado, ele é individual, tá? O chamado é individual. Cada um aqui vai entender qual é o momento. Só que não demore, tá? Não demora. Não demora. Por quê? A transição planetária já está aí. E essa transição planetária, como nós já estamos avaliando ela
é de uma mudança muito intensa na humanidade. Lógico que aqueles que não querem mudança, eles vão brigar, como estão brigando hoje. Como não querem nada de mudança. Que a humanidade vai piorar, que tudo vai ser pior, nada vai ser bom. Calma. A gente tem que passar por esse processo para a gente entender o que virá ainda. Agora você imagina uma pessoa que trabalhava na indústria. Quem assistiu aquele filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos? Vocês são velhinhos, né? Ai, que dor. Mas olha só, esse filme, ele retrata muito bem essa relação nossa. Pensa aquela pessoa lá, pegando ali, lógico que o Chaplin, ele é cômico, é maravilhoso ele, né? Mas ele pega aquilo ali, ele faz de um jeito tão bacana, é aquela coisa da repetição, sabe? Repetir, 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 repetir. Vocês sabiam que o nosso cérebro, ele odeia repetição? Ele não gosta de repetição. Parece que no começo a gente falava, até desculpem quem for neurocientista ou estudar neurociência, né? Mas antigamente a gente imaginava que o cérebro, ele era preguiçoso. Ele fazia uma ação e só ficava naquela ação, repetindo ela, né? O tempo todo. Não é real aquilo. O cérebro não gosta daquilo. Ele aprendeu, acabou. Aprendeu, chega, não, está ótimo. Eu vou partir para outra coisa. Mas por que a gente então repete o mesmo padrão? Inclusive, a gente repete até o padrão familiar nosso. Ah, meu pai, ele pegou e foi lá comprar cigarro, nunca mais voltou. Aí eu vou lá, vou comprar um cigarro também, nunca mais voltei. Aí meu filho também foi comprar um cigarro, também nunca mais voltou. Ué, mas que história é essa? Você está vendo a repetição? A gente repete até isso. Até isso a gente repete. A mesma situação, a mesma cena. Meu pai morreu aos 50 anos de idade. Eu, quando cheguei aos 49, morri de medo, porque eu acho que eu ia morrer também. Ué, mas que repetição é essa? Para que isso? Quem que é o dono do teu destino? Não, é porque é kármico. Não, calma lá. Então a gente não está estudando o karma direito, porque não é o karma que o Espiritismo prega. Eu vou quebrar esse padrão aqui agora, tá? O karma que a gente fala, ele é um karma védico, ou seja, vem lá de Bhagavad Gita, que é bem anterior ao Kardec, mas muito anterior até do que Cristo. Então, se a gente está falando do Bhagavad Gita, aí a gente está falando sobre karma, e lá explica muito bem o que é isso. Então a gente tem que tomar cuidado com palavras, com o jeito que a gente age, porque a gente está pensando que é uma coisa e é outra, tá? Eu não vou dar mais explicação, sabe por quê? Porque a gente tem que ser curioso. A gente perdeu a nossa curiosidade. Hoje em dia está muito fácil. Não, peraí, deixa eu olhar aqui no chat GPT que ele vai me responder agora o que é aquilo ali. Ah, deixa eu só tirar uma foto que o Google Lens vai ver ali para mim e vai falar para mim o que é aquilo. Uai, gente, e a nossa capacidade de memorização, capacidade de raciocínio, de pensar? Quanto que é 5 vezes 7? Tudo bem, hoje a gente quase não usa mais isso, né? Para que fórmula de Bhaskara? Qual a razão? Nunca usei esse troço, para quê, né? Você nunca usou, mas ela é muito utilizada, tá? É só a gente que não usa assim no dia a dia, mas pergunta para o engenheiro se ele não usa aquelas fórmulas tudo lá, nem ele usa mais, porque hoje o app já dá tudo. Olha que maravilha. Maravilha nada, a gente está perdendo capacidade de pensar, de raciocinar, de argumentar. Uma vez eu vi uma pessoa, e é verdade, tá? Ela está agora falando o seguinte, ela perguntou para o ChatGPT como ela está se sentindo. Ela até me mandou um print do que o ChatGPT respondeu para ela. E não é que o danado respondeu para ela? Como que ela está se sentindo? Eu falei, opa, mas aí tá bom demais aí.
Que loucura. Onde é que nós vamos parar de jeito? Né? Aí a gente está perdendo a interação humana. Um casal já nem conversa dentro de casa. Isso já estava acontecendo, a gente não estava vendo direito. O marido está lá só pensando nas coisas dele, a mulher só pensando nas coisas dela. E as coisas de casal? Quem está pensando? Ninguém. A gente só pensa quando a gente quer ficar junto. E mesmo assim, acabou, tchau. Você vai lá para fazer uma coisa, eu vou fazer outra coisa. Peraí, cadê o casal? Cadê a união? Cadê a conexão? Cadê o amor? Então hoje está muito fácil. ChatGPT te diz tudo. É o Deus, novo Deus. Vamos contentar com ele, né, gente? Ou não, né? Se Deus nunca mexesse em nada na nossa vida, tá? A gente também não mexeria. A gente também não mexeria. E aí? Isso aqui é uma provocação, tá? Mas também tem outra provocação. Você quer florzinha de enfeite ou árvore que dá fruto de verdade? O que você quer? E agora a gente tem que aproveitar que é Natal, né? Qual árvore eu vou colocar lá agora, hein? Não, pode ser de enfeite, tá, gente? Mas aqui, a provocação aqui está no nosso ser. Está no nosso ser. Eu vou continuar nas minhas mentiras ou eu vou encarar a minha verdade? E a verdade é a minha sombra. A verdade não está tão conectada assim com a luz dentro da gente ainda. Ela está mais ligada à nossa sombra do que ligada à nossa luz. Curioso, né? Porque eles se alegram enquanto a gente chora, lamenta. Por quê? Isso aqui não é sadismo espiritual, tá? Vamos começar por aí. Não é sadismo espiritual. Mas aqui está falando, é a alegria de ver uma alma finalmente pronta para mudar de nível. Então a espiritualidade, eles acham ótimo. Graças a Deus essa pessoa está saindo desse buraco que ela entrou. Ela não sai daquele buraco, ela não quer sair. Eu peço, vamos meu irmão, sai daí, está na hora. Bora rapaz, levanta. Bora moça, sai desse lugar. Não, não sai. Ah não, aqui está bom, está quentinho aqui. Por quê? Porque a gente se acomodou. A gente se acomodou, está quentinho esse lugar, mas é sofrimento. Não, não, aqui está ótimo. E aí quando a gente consegue, ou a gente quer subir, sair desse buraco, aí a espiritualidade se alegra. E não é porque eles são sádicos, não é. É porque, graças a Deus, de tanto eles insistirem, eles têm uma capacidade muito maior do que a nossa de resiliência, tá? Porque se fosse a maioria de nós, eu vou dizer, 100% de nós aqui não teríamos essa mesma condição que eles têm, tá? De resiliência, de paciência, tá? Não teríamos. Porque nós não estamos nesse nível de evolução, tá? Ok? Concordam comigo? Eita, ninguém falou nada. Não falou nada porque está concordando ou não falou nada porque está discordando? A gente tem que combinar isso, nós não combinamos no começo, aí agora eu não sei, estou na dúvida, mas está tudo bem. Lágrimas aqui podem ser assinatura de contrato de uma nova vida. Gente, quando você vai assinar o contrato da tua casa nova, lembra disso. Pega essa memória agora. Mesmo que você não tenha uma casa, que eu acho que a maioria também, hoje em dia casa é muito difícil também, tá? Mas lembra como é que foi a sua primeira casa. Então vamos lá, seu primeiro aluguel. Você saiu da casa do teu pai e da tua mãe, graças a Deus, ou não. Mas você saiu de lá. E aí, agora, você assinou lá o contrato. Você vai mudar de casa. Você vai sair daquela casa que talvez era aconchegante, talvez não. Mas você está saindo, está assumindo a responsabilidade sobre tua vida. Lembra disso agora. Memoriza isso agora. Esse sentimento, essa sensação. E aí, observa isso agora e veja como você chorou naquele momento. Porque ali foi um momento de rompimento. Ali foi um momento no qual você estava olhando
para você e assumindo uma responsabilidade. E não é qualquer responsabilidade não, não é. É a sua vida. Isso é lindo, isso é maravilhoso, isso é perfeito. Porque é o que nós devemos fazer, assumir a nossa vida. E aí derramaremos lágrimas sim, mas essas lágrimas aqui também podem ser derramadas quando assumimos uma nova vida. E aí, a pergunta: você consegue se lembrar de um momento de dor que hoje parece um livramento? Quem aqui já não teve livramento? Levanta a mãozinha. Quem nunca teve? Só as crianças, tá? Os adultinhos, não, baixa a mão aí, que eu sei que você não teve livramento, tá? Então, o que acontece? Só as crianças que tiveram livramento, tá? O resto de nós não, porque, gente, é complexo o livramento. Mas graças a Deus, aquela dor, aquele problema ali, a gente olha e fala, caramba, graças a Deus eu me livrei daquilo. Porque a gente não tem nem ideia das coisas, né? Já está na hora já, gente? Eu estou me perdendo na hora aqui, eu estou indo. Estão mandando, a gente está falando, né? Igual matraca, né? Pelo amor de Deus. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Então, gente, não é karma, é consequência. A gente acha que tudo é karma, né? Não, mas é consequência de um ato feito em algum momento da nossa vida, da nossa existência. Isso foi feito, foi realizado. Então, muita coisa que dói é a vida dizendo, você plantou, agora está colhendo. E a vida, ela fala assim, rasgado. Você plantou, agora você está colhendo. E a vida não quer saber. Isso é problema seu. Simples assim. É, mas é como a vida é. Isso não é castigo também, é didática espiritual. Agora não é castigo, tá? Vamos falar de outra forma, tá? Agora é didática espiritual, viu, gente? Então vamos tirar a palavra castigo para didática, tá? Por quê? Porque é aprendizado. Então, qual seria a contristação saudável? Doeu? Ok. O que eu preciso fazer diferente agora? Nesse momento. O que eu preciso fazer diferente? E aí a provocação. O que na sua vida hoje é coincidência demais para não ser consequência? Nossa, essa aqui eu gostei dessa frase, dessa pergunta, viu? Me fez pensar na hora que eu coloquei. Gente do céu. Porque é mais ou menos isso. O que na minha vida hoje, ela se torna mais coincidência e não era uma consequência. Interessante. Analise você, faça essa autoanálise, tá? Faça essa autoanálise, isso é importante. E quando eu não fiz nada para merecer isso? Eu não fiz nada. Eu conheço uma pessoa que ele declarou isso, ele falou isso para mim. Eu sei que na vida passada eu fui uma pessoa terrível. Falei, é mesmo? E quem te contou? Não, eu sei. Falei, tá, não, tudo bem, eu respeito. Pois é, então, continuando, né? E ele falando para mim. Aí eu olhei assim e falei, tá bom, então, e aí? O que você quer fazer? Não, eu não vou fazer nada nessa vida. Eu vou ficar parado, Aí ele fez um curso de engenharia que durou 10 anos. Mas ele terminou, tá? Engenharia civil. Mas ele terminou, olha que coisa boa. Mas demorou 10 anos. E ele fez outros cursos também ali, pós-graduações, que, nossa, você podia falar assim, não, esse cara vai arrebentar como engenheiro, né? Ele não trabalha até hoje. Fez engenharia, fez pós-graduação, prometeu para a mãe um monte de coisa, a mãe pagando tudo para ele, e o cara, não, por quê? Porque eu sei que eu fui muito mal, então agora eu não vou fazer nada. É essa ideia aqui, ó. Ele não fez nada para merecer essa situação que ele está sofrendo. Aí ele foi perguntar para mim, por que ele está sofrendo? Eu falei, bom, então. Aí eu vou naquela resposta lá de Emmanuel, né? Você quer ouvir a verdade ou a mentira que você já escutou tantas vezes? O que você quer escutar?
Porque a pessoa já está acostumada com aquilo. Para ela, é isso mesmo que eu falo, que eu escuto na minha vida o tempo todo, né? E é por isso que a gente provoca. Você prefere entender tudo ou confiar mesmo quando não entende? Isso aqui é importante, tá? Porque hoje em dia, a gente está pegando e colocando nessa frase a eterna verdade. Não, eu vi na internet, deve ser verdade, né? Ué, não é? Não está lá na internet? Então deve ser verdade. Eu não vou confiar numa pessoa que estudou, que trabalhou, que buscou aquele conhecimento. Não. Eu vou acreditar em um influencer que está ali, ele está falando ali, eu gosto daquele influencer, ele está falando a verdade para mim. Ótimo. Mas e aí? E eu? Eu vou acreditar nisso? Sem entender o que é a verdade mesmo? Então, gente, nós estamos nesses níveis de provocação, tá? Então a culpa não é arrependimento, tá? Culpa não é arrepender. A culpa patológica, sou horrível, não presto, isso aí paralisa a gente. Mas o arrependimento, segundo Deus, errei, dói, mas vou me levantar e reparar o meu erro, porque existem 3 situações na nossa vida de oferendas que a gente oferece. A primeira oferenda é para Deus. A primeira oferenda é para Deus. A segunda oferenda é para quem? Para um santo? Para algum orixá? Não. A segunda oferenda é para o seu ancestral. Pai, mãe, tio, tia, avô, avó, bisavô, bisavó. E a terceira oferenda para quem? Aí pode ser para o santo, para quem você quiser. Mas são essas as linhas que a gente faz. E dentro, a primeira, que seria para Deus, Deus vira para você e fala: você só pode me oferecer algo se você não tiver nenhum inimigo, nenhuma pessoa que você maltratou ou machucou. E aí Deus não aceita a oferenda que seria para ele. E aí, o que nós devemos fazer então? Irmos até os nossos ancestrais, fazer as oferendas a eles, trabalharmos conosco também, e aí sim olharmos para Deus. Porque esse é o caminho. Esse é um caminho importante e interessante para nós, para podermos também nos auxiliar naquilo que nos cabe. Meus irmãos, chegou a hora, né? Passou da hora, na verdade. Não sei por que ninguém falou nada, mas tudo bem. É porque eu falo demais, né? Ainda tinha um monte de coisa aqui, credo, meu Deus, eu ia parar de falar não, né? Gente, vamos lá então? Vamos preparar nosso local, nosso espaço, nosso ambiente. Preparar com a energia de Ramatiz, com a força que Emmanuel está dando para nós, com a energia também do Cristo. Trabalhar também aqui agora o perdão. Para isso eu vou convidar vocês a fazermos uma viagem, todos nós. Nós vamos aqui para uma praia, tá? Para isso eu vou pedir, fechem os olhos, respirem, procurem colocar os 2 pés no chão. E agora vocês vão receber o passe. O passe é uma transfusão energética. Senhor, não me abandones nesse momento. Aqui nessa praia me encontro só. Me encontro perdida em meus pensamentos. Muitas vezes, meu Pai, sem entender e sem saber qual a miséria maior que eu ainda carrego, qual a dor que ainda me aflige, qual castigo, qual expiação, qual prova eu ainda necessito passar. Senhor, não me abandone. Nesse instante, nesse momento, me encontro agora em várias provas, em vários testes, em várias expiações, sem encontrar o meu próprio equilíbrio ou reequilíbrio. Eu preciso me reajustar contigo, meu Pai. Quantas vezes então eu me perdi, achando que eu estava cada vez mais perto de Ti, mas eu vejo que eu me afastava cada vez mais sem entender
a doçura que o Senhor me chamava o meu nome. Então, nas minhas lamúrias, lágrimas e sofrimentos, eu caminho nessa praia agora, querendo agora entender, meu Pai, porque a cada passo que eu dou, as histórias se repetem. E eu olho para trás e vejo quantas histórias se repetiram e aconteceram a mesma coisa. Nada mudou. Meu Pai, eu sinto muito. Eu sinto muito por ainda não entender que o problema não é a prova. O problema não é a prova. O problema é porque eu ainda repito a lição nessa encarnação e nas outras. O que eu preciso então ainda aprender nessa encarnação? O que eu ainda preciso aprender a caminhar, a olhar diferente para mim? Eu agora estou em um ambiente de luz. E eu pergunto, o que eu sinto que agora pode me libertar de mim mesmo? Por tanto tempo eu neguei a minha própria dor. Fiz piada comigo mesmo, me rejeitei. Usei a palavra fé forte para justificar a minha frieza, a minha ausência, a minha distância de quem me ama. Mas agora aqui estou, meu Pai, e eu me entrego a teus braços, me recolho de mim e me entrego completamente a Ti, Senhor. Esteja comigo. Pai, eu Te amo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja. Bem lentamente, meus irmãos, nós vamos voltando dessa praia com alegria de que fomos cuidados e tratados. Vai mexendo os teus pés e tuas pernas, teus braços e tuas mãos. Vai mexendo o teu pescoço, vai abrindo os teus olhos, retornando para cá, com a intensidade daquele Deus que nunca te abandona, porque a tua vida agora se renova. Graças a Deus.